Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Ramos, sou terapeuta, mentora e palestrante. Trabalho com a conscientização da violência doméstica e hoje estou eu e a Flávia aqui para apresentar mais um capítulo do Conexões Reais. Oi, Ali. Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Flávia Ode, sou médica e presido o Instituto Lanterna Luminosa, que é uma associação que trabalha e auxilia mulheres e seus filhos na prevenção e no combate a todos os tipos de abuso. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana com a minha querida amiga Emanuele Sec, que também faz parte do Instituto Lanterna Luminosa, e a gente vai conversar hoje sobre o que motivou a todas nós participarmos desses movimentos a favor das mulheres, o que tem na nossa história que fez a gente receber esse propósito de uma maneira tão bacana, porque não é só um simples trabalho que a gente faz, esse trabalho de informação, de prevenção, acho que tem muito a ver com as nossas histórias. Manu, se apresente, querida. Primeiramente, muito obrigada por vocês terem me convidado, né? Eu tô bem feliz mesmo de estar aqui. E então, eu sou a Emanuele, né, Sec, eu sou advogada e empresária, e estou também agora trabalhando com a Flávia no Instituto Lanterna Luminosa, onde eu consigo trabalhar com a área jurídica juntamente com a beleza, com a autoestima, né? Eu consegui unir todas as coisas que eu faço agora para trabalhar com você em prol das outras pessoas. Além de fazer comigo toda a parte de organização, né? De divulgação desse nosso trabalho, né, Manu? Manu, e assim, o que você diz? Esse propósito, né, de você querer entrar nessa parte de auxiliar as mulheres, tem alguma coisa pessoal sua? Você pode dizer que te comove esse tema ou esse propósito? Porque não é um tema fácil de falar, né? A gente sabe que é um assunto espinhoso, uma realidade muito difícil de ser aceito, mas conta um pouco da tua história pra gente entender o que te motiva. Sim. Então, sabe que é muito interessante, né? Eu parei para pensar esses dias em toda essa trajetória, da onde que surgiu essa vontade de me envolver com esses assuntos. E sinceramente, Flá, eu fui perceber que veio muito mais além do que eu imaginava quando a gente começou a conversar. Que eu achava até então que todos os relacionamentos que eu tinha tido até, né, na minha vida, eles eram os únicos problemas de abuso. Mas na verdade veio muito antes, quando a gente falou da questão paterna, né? Então eu vejo que a minha relação com o abuso foi já com o meu pai, né? Pelo abuso que a minha mãe sofreu. Então eu digo que eu acho que eu já vim ali da barriga, com todos esses problemas. E daí, porque não pode ser algo considerado isolado, né? É algo que veio já lá de trás, e eu vejo que isso me fez tomar atitudes na vida que sempre buscavam soluções para ajudar as mulheres. E de certa forma sempre foi, eu acho que para salvar a pele da minha mãe, não salvar, mas como se eu fosse proteger ela do que ela sofreu. Assim, ou trazer uma justiça. Trazer uma justiça, isso. Justiça. Tipo assim, eu quero desfazer de alguma forma esse mal, né, que ela sofreu. Sim, exatamente. E isso que você falou também aconteceu comigo. E sim, eu tive relacionamentos abusivos psicologicamente, financeiramente, mas quando eu estava escrevendo o livro No Canto do Sereio, meus capítulos, eu comecei a entender também porque me perguntaram, por que você comprou essa causa? Isso. O que fez você querer escrever sobre isso, e mais do que isso, querer trabalhar, auxiliar essas mulheres, né, da educação em relação a isso. E eu parei para pensar exatamente isso, que o meu primeiro modelo de relação que eu não queria para mim, e que eu via minha mãe sofrer muito, foi com meu pai. Foi com o jeito que ele tratou, com as traições, com a desqualificação dela, e que eu, com 20 anos, que foi a idade que eu casei, eu pensei assim, nunca nenhum homem vai fazer isso comigo. Eu não vou aprender a viver com 50 anos de idade. Eu não vou aprender a dirigir com 50 anos de idade. Porque durante
quase mais de 25 anos, a minha mãe vivia pro meu pai e pelo meu pai, sem ter vontade própria, sem ter o seu dinheiro, sem ter autonomia para nenhum tipo de escolha e completamente dominada, apaixonada por ele, achando que estava num casamento perfeito, enquanto isso ele por fora fazendo todas as coisas que ele fez. E eu pensei, nossa, homem nenhum vai me tirar a minha autonomia, a minha liberdade e tal. E isso, assim, eu casei uma menina com 20 anos, né? E eu pensei, puxa, eu não quero replicar isso. E mesmo assim, na minha trajetória de vida, eu vi o quanto isso repercutiu. Seja eu aceitando coisas que eu não deveria achar, porque mesmo eu tendo conhecimento naquela época do que minha mãe sofreu, aquilo fica internalizado, assim como né, quando a gente falou com o psicoterapeuta, né, que a gente fez no outro podcast, que explica justamente tem um condicionamento ali, né? É um condicionamento, uma normalização, uma aceitação. Uma programação. Por quê? Porque não é familiar aquilo. Isso. Então parece que você acaba aceitando mesmo, eu não aceitando porque eu detestava ver minha mãe sofrendo daquele jeito. E eu falava assim, eu não quero isso, mas assim, a minha permissividade, a minha empatia fez com que eu caísse mais uma vez num padrão que hoje, com o meu conhecimento, eu jamais aceitaria. Então é muito interessante porque, por um lado, parece que a gente meio que quer, não é se vingar a palavra, mas é querer justiça pela mãe da gente. E que a gente, inclusive, tem que ter um pouco de cuidado para a gente também não ser extremamente reativa daí nos relacionamentos. Né? Não ter essa carapaça emocional, porque eu não quero sofrer isso de novo e eu não quero passar porque minha mãe sofreu, né? Eu já ouvi subir um muro gigante. Eu já ouvi uma vez uma psicóloga falando assim, ó, a dor da tua mãe foi da tua mãe. Você tem que ser empática, mas você não tem que tomar porque não é a tua vida. Não é a sua vida. Então a gente tem um limite muito tênue entre saber ser inteligente emocionalmente e ser exageradamente reativa a uma situação que você tem medo que replique em você. Que você repita, né? Você fica sempre na autoproteção. E você também, né, Ali? Porque você falou também da tua família, né? Sim. Só que eu não escolhi essa profissão, né? Eu fui escolhida. Que, na verdade, eu escolhi me tornar terapeuta por causa do relacionamento abusivo que eu passei, mas até então não era pra ajudar outras mulheres, era só pra me curar. Pra você se reconhecer. Pra eu me reconhecer, pra eu me curar, até porque quando eu comecei a atender como terapeuta, quando eu comecei a atender outras mulheres, eu não focava nos relacionamentos abusivos, o meu foco era outro. Só que começou a vir a demanda de mulheres extremamente fragilizadas, depressivas, com vários problemas, e quando eu ia estudar ali o que estava acontecendo, né, as causas de toda aquela depressão, de toda aquela situação que elas estavam vivendo, no final eu acabava descobrindo várias dinâmicas de abusos, várias dinâmicas que eu já tinha passado, e que muitas vezes elas não reconheciam isso. Como eu falei no podcast anterior, eu também não reconhecia, porque eu achava que tudo era culpa minha, que eu que provocava ali, né, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio da violência física naquele sujeito. Então, e aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente, é muito pior do que eu imaginava. Porque até então, eu achava que era um caso meio que isolado. Não, foi com você, não é todas as mulheres que sofrem todos os tipos de abuso. Não entendia que era tão comum, né? Porque pra mim, também, o abuso era só violência física. Então, até então, eu fui fazendo diversas técnicas de terapias, várias formações, até eu chegar numa especialização. Aí, quando eu cheguei na especialização, o buraco foi mais fundo. Porque antes disso, eu entendia mais ou menos o que acontece com a mente. Depois que eu fiz uma especialização, eu fui entendendo todas as dinâmicas dos abusos que são infligidos às mulheres. Ali eu falei, opa, muitas mulheres vivem vários... E ali eu fui identificando vários processos de amigas, conhecidas, pessoas que passaram na minha vida, que eu achava que viviam um conto de fadas, mas que de fato viviam relações extremamente abusivas. E que acabam camuflando isso. Para ser como bons tratos. Eu sou protegida, eu sou isso, eu sou aquilo. Como eu vivia na alta sociedade, como eu falei aqui, então muitos desses homens têm poder aquisitivo alto e eles controlam
Claro. Dentro Totalmente, da estrutura totalmente, né, financeira. E pra mim, a mulher que sofria violência era aquela que era vulnerável em todas as situações. Sim. E não é, né? Não é. Então foi ali. E eu acho também bacana a gente frisar, né, que quando a gente fala do relacionamento abusivo, a gente acaba pensando que é só o homem com a mulher, esposa, namoro. Mas a questão do pai ser abusivo, isso é muito forte. Sim. Porque eu vejo, claro, que ele trouxe esses traumas que, né, perduraram a vida e ainda perduram. E eu vi que, assim, por conta do abandono paterno, eu nunca tive referência masculina. Sim. Então, as minhas escolhas que eu entrei em relacionamentos abusivos foi justamente porque eu fui tendo que criar esse parâmetro sozinha. Você não tinha uma referência familiar disso. Exato. Nem do relacionamento do convívio teu com ele, mas também da tua mãe com ele. Também não, né? Então eu não sabia o que era ser bem tratado ou maltratado. Então qualquer pessoa que eu me relacionava, o que ele fazia pra mim, eu ia construindo. Pô, isso é legal, isso não é. Mas eu não tinha aquela comparação com o pai. Sim. Que é importante. Não é? É muito importante. É muito importante. Eu vejo o quanto a presença do pai é importante pro desenvolvimento, seja da mulher, né, do filho como um todo. Porque eu fui tendo que quebrar a cara, né, pra saber, pô, isso que o homem faz é legal. Isso não é papel de homem, isso é. Então, é muito mais complicado. Então, eu vejo que eu acabei caindo também em relacionamentos abusivos justamente por essa falta de saber o que é certo e errado vindo do pai, da figura masculina, sabe? Então, fiquei mais vulnerável, eu digo. E aí a gente consegue entender, de novo, reforçar a importância da estrutura familiar, da estrutura social, né? Dessa parte sociocultural mesmo, familiar, né? Porque Demais. a responsabilidade que nós temos enquanto quem é pai, quem é mãe, de tratar de maneira bacana os filhos, de ser um exemplo do que você tem dentro de casa, e se não tá bom, também você resolver essa situação para que ele tenha noção do que é um relacionamento real. Exato. E a responsabilidade que a gente tem de como você cria o teu filho, como você cria a tua filha, porque cada vez que a gente fala de todos esses assuntos, quando a gente vai fazendo o caminho, assim, para trás, sempre a gente cai na educação. É impressionante. Sempre, seja na educação dos pais, como vão educar os filhos, seja na educação desses filhos em casa aí, na escola, na educação dos adolescentes, porque tudo que é uma prevenção é muito mais fácil do que uma recuperação de tantos estragos que já acontecem. Seria muito mais fácil a gente sempre entender, isso não é bom para mim, isso não é legal, eu não quero e não vou entrar. Do que eu entrar, sair, é muito mais difícil. Me sentir culpada, todo aquele ciclo. E a gente consegue entender também que o assunto é muito complexo, porque ele inúmeras variáveis. Até porque, né, o pai e a mãe, a gente não escolhe. Então, a gente nasceu naquele lar, a gente não tem como escolher, não quero essa família abusiva, né? Então, até você ter uma idade suficiente pra achar isso serve pra mim, isso não. E você vai replicando na vida. Não, isso até você ter esse discernimento de cair na real e saber que tá sendo, né, vítima de algo, é muito complicado. Por um lado, eu acho assim, é triste, sim, mas é maravilhoso o momento que a gente está vivendo, porque a gente está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Com certeza. Coisa que os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós não tiveram. Eram ali presos naquele sistema. É assim. Sem nenhuma chance. É assim. Como eu, né? Eu fui criada ali pelo meu avô, que era extremamente abusivo, e ele era ótima pessoa com todo mundo, menos com a minha avó. Essa é a história. E eu amava ele. Tirando isso, ele é uma ótima pessoa. E ele era modelo ele era modelo de homem pra quem? Pra mim. Claro. E eu sempre busquei esse homem assim, eu quero um homem louco por mim. Que é igual o meu avô, que faz essas loucuras e tem ciúmes. Porque eu achava que aqueles ciúmes exacerbados que ele tinha era sinal de amor. Claro. E adivinha, gente, não sei vocês, mas hoje eu tenho consciência disso. Quais eram as minhas referências de filmes? Filmes de amor. 9 Semanas e Meia de Amor. O que 9 Semanas e Meia de Amor é, gente? É um livro escrito de abusos. Pois então. É uma relação abusiva que aconteceu realmente. Mas que no momento da intimidade do sexo era maravilhoso. Era perfeito. Mas tirando toda a dinâmica ali, realmente. Sim. E quando eu conheço essa pessoa, né, como eu contei no podcast anterior,
eu revivo tudo aquilo que Exato. eu idealizava como uma relação romântica. Uhum. Porque familiariza. Familiariza. E acho que... E tá nas novelas, tá nos filmes. E aí, Toda essa intensidade. No capítulo do livro, eu falo no último, assim, quando fala de relações saudáveis. E alguém já te contou o que acontece depois do da viveram felizes para sempre? né? Tanto que, assim, essa história do amor romântico, de Disney, dos filmes, as princesas de hoje são muito diferentes das princesas da Disney de antigamente. Sim. Hoje elas são guerreiras, são carreira solo, não tem namorado, elas dizem não. As nossas clássicas, não, né? Elas esperavam sempre o príncipe encantado. Então, para a mulher sempre entra muito disso da validação. Né? Eu sou mais velha que vocês e eu vejo na minha formação, era a mulher com um perfil totalmente de um jeito e o homem do outro. Então, eu como menina tinha que casar virgem, não podia ficar falada, tinha que me portar, tinha que falar baixo. Olha, Flávia, você tem falado demais, você tem muita opinião, o homem não gosta. E ao meu irmão, todas as benesses. Como é que você vai começar a sair? Quer que o tio leve você em algum lugar? Não sei o quê. Sabe? Então, assim, ele podia tudo. Inclusive nos trabalhos de casa, a mesa servida, saía, não levantava nada, de noite minha mãe levava comida para ele na porta do quarto dele, ele não queria se comunicar, e eu obviamente ajudava e fazia tudo, mas era assim, era uma diferença muito grande do tratamento. Então eu fui educada ainda na época das princesas da Disney, dos casamentos românticos que eram até que a morte os separe. E sabendo sim que eu tinha que ser gentil com meu marido, falar pouco, ganhar menos que ele, se caso eu trabalhasse. E aceitar, né? E aceitar isso como uma missão de vida. Como uma missão, você tem que passar por isso. E assim, eu brincava com minha mãe e falava assim, tudo bem, mãe, eu casei com o meu então marido, que foi a minha primeira experiência com um homem, mas isso não é justo você colocar, porque você não tem referência nenhuma também. Qual a referência que você tem? Se é bom a vida íntima ou não, tanto faz, você não tem outro pra ter uma referência. Não. Se é bom, se aquele cara é bacana pra você, não sei, não tive outros, porque a gente não podia naquela época ter intimidade, viajar juntos, sair juntos, transar, não tinha nada. Tudo era pecado. Eu consegui me desfazer disso. Eu sempre fui uma pessoa muito livre. E estudava em colégio de freira. Meu Deus, tudo é pecado, tudo é feio, tudo eu tenho que pedir perdão. Então, assim, eu vejo da minha geração que sofreu muito para se desvencilhar disso e de se libertar, de achar que não está fazendo mal enquanto procurando a sua liberdade, que não está afrontando seu marido enquanto faz isso. Né? E é muito engraçado, né, que eu vejo assim, que eu, querendo ou não, também eu virei essa chave da minha família ali. Porque você podia continuar nesse ritmo. Poderia ir repetindo, né? Eu poderia ser mais uma vítima e achar isso normal. Mas eu vejo que ainda assim, as pessoas da própria família me olham meio estranho. Poxa, tá solteira ainda. Isso você sente esse preconceito. Que você é o problema. Que eu sou o problema, porque eu sou livre, porque eu gosto de ser assim. Então eu vejo que o preconceito ali... A cobrança, né? Ele perdura e vai sempre existir, né? Mas a diferença é a gente estar bem resolvida e não se deixar afetar com isso. Porque a gente vai ter várias abordagens assim, todas as mulheres. Mas o importante é, como dizem, né? O importante não é o que fazem com você, o importante é o que você faz com o que fazem com você. Com o que pensam, E é bem isso, porque esses dias até eu tava falando disso no Instagram, que 2 pesos, 2 medidas. O homem que nunca casou com a mulher que nunca casou. O homem que se separou com a mulher que se separou. O homem que nunca casou. Os amigos, isso, esse é esperto. Esse nunca casou. Esse sabe levar o bom da vida. Não quer uma mulher pra porrinhar. Ele tem várias namoradas, ele é fantástico. Agora, a mulher que nunca casou. Fala da mensagem que eu recebi, que eu te contei, né? Qual é o problema que você tem? Eu recebi a mensagem. Eu escuto isso direto. E a mulher que ela nunca casou, mas por que você não quis ter filhos? Não consegue ter filhos? Ela deve ser difícil, deve ser louca, deve tomar um monte de remédio controlado, deve ter... Triste isso, né? E aí, quando você se separa, você quer ficar sozinha por um tempo, é normal, e pode ser que você nunca mais queira casar e morar junto e tá tudo certo. Bem,
O cara, esse de novo. Nossa, agora que ele ficou 20 anos casado com aquela mulher incomodando, agora é verdade. É o rei do aplicativo. Virou até mais jovem. Ou se encontra outra, ele é o cara. Encontrou uma pessoa que vai fazer ele feliz. A mulher que encontra agora outra. Achou uma 30 anos mais nova. Agora meus amigos fazem isso. Agora eu tô com inveja do fulano, porque ele casou com uma guriazinha de 25. Muito mais A nova. mulher não tá sozinha. É. A pergunta clássica, que eu acho que todas as mulheres já ouviram. Posso te fazer uma pergunta? Por que uma mulher tão bonita e tão interessante como você está sozinha? E aí? O que a gente responde? O que a gente responde? Porque além de interessante e bonita, nós somos inteligentes. E nós queremos pessoas tão bacanas ou mais bacanas que a gente. E tem mais uma pergunta, né, Flávia? Nossa, mas por que se todos te largaram, é porque você tem algum problema. Só que a pessoa não para pra pensar que de repente ninguém me largou? Exato, que você largou. Que eu saí que fora. você escolheu. E bem, na verdade, a mulher que escolhe. Sim. E essa validação é muito pesada. Porque as mulheres acham, ou a sociedade, que você só é alguém se você tiver alguém. Se você não tiver alguém, você não é. Você não é totalmente feliz. E eu vejo que a gente indo contra, né, a grande massa, a gente é muito visada e criticada. É recalcada. Recalcada, mal amada, solteirona, problemática. Reprimida. Olha, eu já nem ligo. A escolha é mútua. Se você tá numa fase que você quer alguém, você vai escolher, a pessoa vai te escolher. Mas eu penso que a mulher a maioria das mulheres pode dizer que estão sozinhas porque elas querem, porque elas sabem fazer escolha. Porque, apesar das validações e desse problema social, esses micromachismos que nós vivemos no dia a dia, a mulher que é bem resolvida, ela fala, isso não serve pra mim. Não serve. Não, isso e eu não vai ser não vai ser realmente fácil encontrar algo que sim. Não, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais difícil fica. Eu vejo que hoje muitos relacionamentos muito antigos, ou até relacionamentos no Instagram, os instagramáveis, como eu falo, eles são pautados na permissividade ou nas vistas grossas de uma pessoa que tem preguiça de sair, não quer dividir os bens, Exato, ou ela não quer ser falada, como é que você é uma mulher separada com 50 anos? Isso. Então, quantos desses relacionamentos realmente são felizes? Ou quantos estão só com eu falo que não é nem zona de conforto, porque não é confortável. Zona de desconforto. Ou uma zona de acomodação, de não querer parar. Esses tempos, um paciente meu falou, eu nem tô mais vivendo com a minha mulher, tô cada um no quarto, mas assim, que preguiça de dividir meus bens com ela. Dou uns presentes pra ela, uns carros, umas joias, e ela fica de boa, e eu tenho a minha vida, ela tem a dela. Gente, isso realmente, a gente tem que rever o conceito de felicidade. Sim. Mas é bem isso, as pessoas elas têm preguiça de enfrentar as coisas, porque dá trabalho você terminar um relacionamento, né? Não é fácil, mas gente, nada é fácil, essa volta, essa virada que a gente tem que dar de chave, elas são difíceis justamente para você ir para algo que vai te beneficiar de alguma forma. E toda mudança quer abrir mão de alguma coisa ou de outra. Não adianta. Né? Você prefere permanecer num relacionamento por conta de dinheiro, porque não quer separar bens? Vale a pena. Não, o preço é muito alto. Vai daqui a pouco partir, vai pra outra vida, e aí? O que você levou daí? Traição, machucar outra pessoa. Mas às vezes tá machucando outra pessoa. Eu acho que e começa aquela competição de quem machuca mais quem. Isso, aquela reatividade. Sabe? É muito triste isso. Sim. E só que eu vejo que graças a tudo isso que a gente passou, hoje a gente consegue falar com muita propriedade sobre isso. Sim. E através disso a gente consegue considerar isso um propósito de vida e ajudar as outras pessoas. Claro. Porque a gente tem que passar, sentir na pele pra você saber o que fala, né? É difícil alguém falar de algo que nunca sentiu. Que só leu que é uma coisa da teoria. Não é a mesma coisa. Então eu acho que nós somos, assim, pessoas que podem ajudar muitas mulheres. E principalmente ter esse olhar, dar para elas o olhar de reconhecimento, do risco que ela tá do relacionamento ruim. Porque às vezes ela não tem nem noção que tá vivendo isso. Justamente por tudo isso que a gente falou. Jeito da família ser, esse padrão familiar. Quantas vezes nas palestras, né? Ou quando você faz as tuas lives, a pessoa pensa, nossa, eu tô vivendo isso. Nem sabia. Nossa, parece que você tá falando de mim. Isso, essa identificação, né? É muito Você tá falando minha história. Nossa, eu venho do meio religioso, né? Então, aquele meio religioso extremo, onde na nossa casa não tinha nem TV. Então, muitas coisas, hoje eu vejo que eram abusos, mas naquela época da infância era normal.
Era normal. E o fator de a mulher faz o homem, essa era uma frase muito isso que eu escutava muito no meio religioso, né? Não, se o homem se você está te traindo, está fazendo qualquer coisa, a culpa é sua, é você que não sabe ser uma boa esposa, porque é a mulher que faz o homem. E o homem, quando ama, ele muda. Né? O homem, quando ele ama, ele muda. E daí, se o homem não muda, não, faz um filho. Isso. Se vocês tiverem um filho, depois do filho, eu tenho certeza que vai mudar. Não mudou. Segundo, então. Tá precisando do segundo. E é uma coisa que a gente deve muito falar sobre maternidade consciente. Perfeito. Sabe? Eu acho importantíssimo isso. Eu sou mãe de 4 filhos. Graças a Deus, amo todos os meus filhos. E eu não me vejo sem ser mãe. Sim. Mas eu já deparei com várias mulheres que engravidaram porque achavam que ia melhorar a relação. Esse é um dos grandes erros, né? Nossa, é uma grande cilada. Porque às vezes você nem sabe se você quer ser mãe. Exato. E o que você falou da maternidade responsável, que a gente estava conversando esses dias, é muito real. Que você falou assim, ela sabe que aquele cara que ela tá não é um bom pai, que abandonou os filhos, que é um cara reincidente. E por que você acha que você vai ser diferente? A chance dele ser um pai ausente, de você fazer uma carreira solo, sem ser sua opção de ser uma carreira solo, com dificuldades que a gente sabe o quão difícil é uma maternidade, é muito grande. Muito grande. Então, de novo, entra a educação. De novo, entra a prevenção. O olhar lúcido das coisas. Vamos observar esse comportamento. É normal? É bacana? Ele vai mudar? Por que ele vai mudar com você? Se ele não se importa verdadeiramente com os filhos, por que o teu filho com ele vai ser o alecrim dourado? Não vai. E temos aí o exemplo maior, né? Vou dar um exemplo. João e Maria. João tem 3 filhos com outras mulheres, com mulheres diferentes. Tá sem nenhum deles. A mulher tem 3 filhos com pais diferentes. Com quem que tá os filhos? Com Maria? Então, assim, com quem vai sobrar? Então, às vezes eu vejo uma briga que eu acho que está muito longe de se acabar, que é essa briga, essa pauta da mãe solo, que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, mas sobre conscientizar a mulher da dificuldade que ela vai ter. Da dificuldade que ela vai ter. Porque no final, não tem lei nenhuma vai obrigar esse cara a ser bom pai. Não vai. No máximo é pagar pensão. Não vai. Mas o amor, o respeito. Não vai. Não, e o psicológico da criança é pra vida dos filhos. Então, assim, você tá, né? A mãe sofre, os filhos sofrem, vai passando. Então, e vai replicando esse comportamento. E a gente tem que ter essa noção também, que eu até comentei com a Flávia uma vez, que os relacionamentos abusivos que eu tive, chegou uma hora que eu achava tudo aquilo tão comum e normal, que quando eu encontrava uma pessoa não abusiva, eu achava estranha. Porque daí ele era muito frio. Assim? Porque ele era mais calmo. Era mais passo a passo. Então, olha como a gente vai deturpando a visão e a noção do que é saudável ou não. Então eu começava a falar, gente, mas fulano, ele vivia aqui do meu lado, me mandando mensagem, esse daqui me manda 2 mensagens por dia. Alguma coisa estranha tem, ele não é normal. Não. Então assim, você cai numa rede ali que... Porque é vício, né? Vício. Se a gente for explicar, isso é bioquímico. A atenção te traz o quê? Adrenalina. Aí que tá. Você fica. As migalhas te traz a ocitocina. E depois o sexo bom te traz a serotonina. Então esses impactos emocionais, eles fazem você ter emoção. E é uma emoção exacerbada. Você tem picos de emoção. Picos de emoção no mesmo dia. E a pessoa, às vezes, não sabe lidar com o equilibrado. Eu sofri e sofro muito com isso. Eu confesso. Que fala isso também, eu falo que eu tenho vários problemas que hoje eu tenho essa consciência e consigo até lidar melhor. Administrar, né? Mas assim, eu tô com 37 anos. Eu já passei por muito perrengue e podia ter evitado se eu tivesse essa percepção. Mas também podia ser pior, né? Mas a percepção só vem com a maturidade. Só com a maturidade. E com a experiência. E eu vou falar uma coisa, gente, que assim, eu sempre fiz tratamento com psicóloga, psicanalista, tudo que vocês possam imaginar. Mas o que de fato deu o start, assim, pra eu
saber das coisas, são esses bate-papos. São grupo me de unir com apoio. pessoas que estejam passando ou passaram pelo mesmo problema. É o espelhamento. É o espelhamento. Os profissionais são ótimos, Sim. até no que eu faço até hoje. Mas se não fosse assim, essas conversas que a gente tem no dia a dia. Eu tenho que validar isso. Eu também. Eu só Não consegui me entender através do outro. Exato. Em grupos de apoio. E eu levava para esse day. Desses grupos de apoio, eu levava para terapia Isso. tudo aquilo que eu estava sentindo. Perfeito. Aí eu comecei a entender o que acontecia A tua comigo. Porque daí você foca em você. É surreal. Né? Você não foca mais no outro. E o interessante é que, dessa maneira, a gente conversando com outras pessoas que têm o mesmo tipo de padrão de relacionamento, que sofreram a mesma coisa, a gente não se sente sozinha, Isso. a gente não sente vergonha de falar, se sente motivada. E com o modelo, ou com a gente inspira e é inspirada com as outras mulheres que a gente sabe, passei por isso, mas eu consigo sair disso e ficar bem. Isso. Então, você ter essa inspiração em outras mulheres, inspirar outras mulheres, dá esperança. Porque às vezes a pessoa não vê saída naquela situação. Sim. E aí uma análise, né, uma psicanálise, um psiquiatra fala, você tem que resolver isso. Tá, tem, mas me ensine como eu consigo resolver isso. Como saiu da porta pra fora e agora, ter vergonha é normal, se sentir que é a única a sofrer isso. Então, quando você vê e se identifica com outras pessoas, fica mais leve o caminho. Fica mais leve. E você sabe que uma pode apoiar a outra com uma palavra. Quantas vezes no projeto, nos nossos projetos, a gente vê que uma palavra de apoio, uma atitude, você, meu Deus, você mudou meu dia, ou você mudou o meu percurso daqui pra frente. Né? A gente se depara muito com isso. Sim. Que você ouvir uma pessoa e aconselhar. Eu falo que a gente não tem, eu falo por mim, né? Eu não tenho noção do que às vezes eu posso fazer na vida de uma pessoa. Eu acho sempre que é pouco. Sempre que eu tô fazendo, eu acho que é pouco, que eu posso mais. Mas o ouvir e você aconselhar de uma maneira sem empática, sem julgamento. Você acho que é o muda mais a vida. importante. O que a gente recebe de mensagem assim, né? Casos de meninas super novas, assim, que você ouve, dá uma orientação de vida, ela fala, meu Deus, obrigada, você mudou minha vida. Você fala, nossa, tipo, arrepia, porque você fala, eu não fiz nada. Sim. Mas pra você ver como é importante você se colocar no lugar da pessoa e ser empática, né? A empatia é importante. Exato. Né? Não adianta falar, eu entendo. Você não me entende. Cada um sabe de si. Mas se colocar, né? Solidarizar. A solidariedade ali é muito importante. E essa coisa de mulher para mulher, da sororidade. Né? A gente vê quantas mulheres têm esse olhar machista, cobrador, julgador. O mais comum meu Deus, como é burra, como que pode uma mulher tão inteligente fazer isso? E isso reprime toda e qualquer vontade dessa mulher que está sofrendo isso, levar adiante essa queixa. Porque ela se acha burra. Puxa, eu tenho uma formação, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma postura profissional que eu comando não sei quantas pessoas, como que eu posso ser isso? E entra toda essa questão socioeducacional que a gente sabe que não é fácil. Então, a gente ter sororidade, auxiliar, ter um olhar terno para essas pessoas, faz toda a diferença. Isso dá força para que elas possam continuar. É que eu falo que a inteligência intelectual, a inteligência intelectual e racional, ela é rápida, ela é aqui agora, eu sei o que está acontecendo, mas o emocional não acompanha. Não. E ele é formado de muitas coisas. Ele não é. Um pedacinho de cada coisa, da tua vida. Fisiológico, carências, a parte da influência social. E sabe que também, pensando em tudo que eu passei, gente, eu fui descobrir que o primeiro relacionamento abusivo que eu tive, mas depois de velha. Não é na hora. Não, eu já tinha meus 26 anos, que daí na faculdade, eu estudando a parte, criminal, que sempre foi a minha paixão, falei, cara, eu passei por isso. Mas olha quanto tempo. Você vê, sabe? Então, assim, e foi tarde. E não é por isso que eu deixei de cair em outro. Não, porque, como eu falei, a gente já tava falando com o psicanalista, eles voltam a fazer outros tipos de abuso com outras roupagens. Então você pode estar com outras máscaras. Achar que está imune a um tipo, mas aí vem uma outra estratégia. Porque você também muda. Claro. Muda. Você não vai ser, existe o modus operandi, eu sempre falo, existe o modus operandi do abusador, mas também existe o modus operandi da vítima. Isso é importante. Então a gente melhora aqui
Mas daí a gente não conhece o outro lado aqui. E eles são eles hackeiam você, a sua vulnerabilidade. E sempre chegam quando você está passando por um período vulnerável. Parece que eles sentem. Mas eles são grandes estudadores, estudiosos das mulheres. Eles são estudiosos E assim, eu vou dar um exemplo que foi muito marcante para mim, de um amigo que tem esse perfil Dom Juan, né? Então é um sereio Dom Juan. E ele falou assim: Flávia, quer que te dê um exemplo de como, numa noite que eu saio com uma garota, eu consigo tirar todas as informações dela que eu preciso para depois conquistá-la com o meu objetivo de conquistar, e ela acaba a noite sem saber nada de mim, achando que sabe. Eu falei: não entendi, me exemplifique. Ele falou assim: então, eu saio com a moça e tal, aí eu falo: que tipo de comida você gosta? Ela: eu adoro comida japonesa, carne, massa. Aí ele fala: nossa, do lado da minha casa tem um restaurante japonês fantástico. A minha vizinha faz uma massa maravilhosa. E aí aquele ping-pong, mas você vê que ele não falou o que ele gosta. Não. Aí ela: pois é, e pet, você tem? Eu tenho uma cachorrinha. Nossa, olha, tem um colega de trabalho meu que tem um cachorrinho, coisa mais linda, não sei o quê. E aí vai aquele ping-pong. Aí ele falou assim, e assim vai com tudo. Que esportes você gosta de fazer? Ela vai entregando tudo. Eu gosto de fazer musculação. Então eu assim, olha só, na minha cidade tinha uma academia maravilhosa. Ele tava respondendo, mas nunca sobre ele. Ele falou assim, aí vai chegar no dia seguinte, e a amiga, que sempre sabe do date da amiga, da outra, vai dizer assim: como é que foi a saída? Maravilhosa. Falamos a noite inteira. Foi fantástico. Olha, a gente teve uma conexão surreal. E ele sabia tudo dela. Daí a amiga falou: tá, onde que ele mora? Sabe que eu não sei? Gente, e o que ele faz atividade física? Não sei. E ele gosta de comida, não sei. Aí que ela se toca, que ela deu várias informações gratuitas pra ele estudar esse perfil, e ela simplesmente não sabe de nada. Mas você sabe que tem muitos livros. Você vê como esse modus operandi parece convincente, né? Mas tem vários livros de sedução que ensinam isso. Tem um livro que se chama Bíblia da Sedução, que você vai ver o que é negging lá. Eles ensinam a fazer negging, eles ensinam a fazer hoovers, eles ensinam tudo. Por isso que eu sou especialista em relacionamentos, mas eu sou muito contra a técnicas de relacionamento. Até porque, mesmo que seja uma técnica para conquistar, se você usa aquelas técnicas sem você ser aquela pessoa, vai desmoronar de qualquer jeito. Porque você não vai entender. Porque você não vai sustentar aquilo que você não é. Agora, no caso desse cara, a única vantagem dele é que ele queria sair 1, 2 vezes, transar com a mulher e ir embora. E outra. Entendeu? Então ele não tinha que se manter. Pra ele dava certo. Mas são técnicas, são técnicas que só beneficiam no caso, né? Tipo, não fazem técnicas ou regras para o casal ser feliz. Não, é sempre entrar em vantagem e outro em desvantagem. São joguinhos. Pra quê? Pra quê? Então, assim, joga real. Saiu com a menina, fala: pô, eu não vou namorar, eu não quero. Mesmo assim, você tá afim de sair comigo? Quer a mulher vai... Tem mulher que quer, segue em frente. Agora, o enganar, o mentir, o omitir, isso é muito maçante. Sim. Isso é muito doentio. Quando você dá essa opção, existe o livre-arbítrio da outra parte de aceitar ou não. Quando você engana o outro com isso, você cria uma expectativa real no outro. É muito ruim. E eu acho que isso é um grande problema. E a maioria não tem coragem de falar isso, claro, né? A gente é viciado. Nem sabe que isso é crime. Nem sabe. Pois então. Você sabe o que é o negging? Eu fui bem conquistada no negging. Porque a pessoa, ela, mesmo tempo que ela me colocava lá em cima, ele me desclassificava. Te destruía, E aí era uma dissonância cognitiva gigante, porque você é maravilhosa, isso aqui. Mas eu só namorei capa de Playboy. Sim. Sabe, coisas assim? É um elogio te desqualifica. Depois já desqualifica. Por exemplo, assim, nossa, até que você é inteligente por ser loira. Até que você tá bem pra tua idade. Né? Nossa, como você tá linda na foto, nem parece você. Nossa, você tem 4 filhos? Nossa, não parece. Olha, você que fez, você que escreveu esse artigo, alguém te ajudou? Porque não parece que coisa que mulher escreveu. Nossa, você entrou pra trabalhar também nos lugares, né?
né? Aham. Você entrou aqui, quem que te colocou aqui? Não é Porque capacitação, o abuso no trabalho, Aham. dos patrões, né? Que a gente também entra nessa questão. Você não pode entrar nos lugares por mérito próprio, Não. por ser inteligente, qualificada. Não, Não. você saiu com o chefe, com o patrão, com sei lá quem. Exato. Alguém te colocou ali. Enfeitiçou alguém. Que é isso? Tipo, sabe? É. Então, é inacreditável que nós mulheres temos que enfrentar dia a Essas dia. falas são desses Olha, micromachismos, são todos sim, os dias. Todos os dias. Todos e é os em tudo dias. quanto é área. E não só de Sabe? homens, né? Como de mulher. De mulher No dia também. do meu casamento, na festa, na recepção do meu casamento, uma mulher chegou pra mim e falou assim: você casou em comunhão total de bens, né? Gente, Meu Deus. Eu fiquei assim, então. oi? Porque é uma pergunta que você não faz Nunca. né? E eu fiquei pensando, será que ela achou que eu estava dando um golpe? Ou Que eu sou boba, burra, né? né? De qualquer maneira. Mas a audácia da pessoa É, e a ali, audácia. e, sabe? Você deu essa liberdade? Sim. Não. Não. Então as pessoas, elas estão muito também sem filtro e achando que isso é filtro. bacana. Não é bacana. Sem né? filtro. A gente tem que É. sopesar as coisas. Sim, eu acho que tá faltando discernimento Totalmente. em toda a sociedade, né? Tudo. A gente estava falando esses dias, né? Vamos puxar aqui. Vestimentas. Isso. E aí? Qual que é a visão de vocês? A visão é aquilo que eu falei, né? Da gente ser adequado ao lugar que a gente está. Perfeito. Daí aquele exemplo bem básico. Você não vai na praia de vestido de festa, você não vai trabalhar de Sim. biquíni e você não vai pra academia Isso. de salto alto. Sim. Né? Porque você está inadequado ao ambiente. Perfeito. Daí a gente ouve assim, meu corpo, minhas regras. Tá certo, concordo. Mas a gente tem que entender que a gente convive com outras pessoas e que a gente está suscetível a pessoas não respeitosas por vocês por a gente não estar adequada. Isso. E isso é uma questão de educação também e Bom de autoproteção. Bom senso. É o É bom o bom senso. Não é senso. difícil Bom senso, você Então ter não é bom assim, senso. meu corpo, Não. minhas regras. Você quer ir numa balada com uma roupa mais sexy do mundo? Vai, querida, vai. mesmo. Mas é um agora, lugar próprio pra Não isso. vai ser maravilhoso. constrangida Isso. ou constranger alguém de, por exemplo, eu No estar no meu, aniversário de um ano. no meu, ou no meu Exato. consultório, eu estar com decote fundo, com uma mini saia, onde eu estou constrangendo o meu paciente e a esposa dele que está junto, por exemplo. É Eu estou chato. sendo inadequada. Aquela Sim. moça da festa de um ano, né, que estava lá Sim. dançando funk seminua. Então, isso sim, é complicado, porque você entra naquilo que... É a mesma coisa, vou num Que é o teu casamento de vestido branco, tipo, Igual a noiva. Né, sereia igual a noiva. É o bom Gente, senso. Acho que é a questão da adequação e o bom senso. E outra, que nem você falou, a gente vive numa sociedade. Numa sociedade. Então, o mínimo que a gente tem que pensar é respeitar o ambiente que você tá, as pessoas que estão. Não é difícil entender isso, né? não. E se você for, de alguma forma, constrangida pela forma que você está vestida em determinado ambiente, você se tornou responsável, de certa forma. Sim. Daí não adianta falar meu corpo, minhas regras, e eu Aham. não dá. E mesmo porque a maioria, muitas pessoas não respeitam isso. Não. E elas vão achar que é uma sinalização para ir avançar o sinal. Exato, porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça do outro. Exato. Às vezes ele tem algum distúrbio e tá achando que você tá, né, aberta a ele. Exatamente. As pessoas são problemáticas. Mas eu já fui chamada de machista por pensar assim. Pois então, eu acho que eu sou então, você porque eu puxa penso saco assim. de homem, Não, né? não tem Puxa nada a ver, não tem nada a ver. machista. Eu acho que não tem nada a ver. Eu Eu também também acho que acredito não. nisso. Porque a gente tem que ter essa... Sim, A noção. tem. A Eu noção vejo das várias coisas. mulheres que também se posicionam dessa forma nas redes sociais e elas são massacradas. E por quem? Por mulheres. Por Isso que é mulheres. interessante. Sabe que é engraçado, eu vejo no meu Instagram, assim, eu tenho bastante seguidor, né, os masculinos, assim. E eu vejo que eles mesmos começam a discriminar certas atitudes de mulheres. Eles postam hoje. Pô, se a mulher tá colocando foto de bumbum de fora na rede social, alguma coisa ela tá querendo, gente. Tipo, a gente tem que ter essa noção. Ou ela trabalha com ou isso. ela trabalha com isso, assim, Ela mas é você, modelo. ela é modelo, você sim, é está isso que eu tô dando falando. liberdade.
Aham. Não, Tá dando pros liberdade E para os maus comentários. Exatamente. É, Então essa você tem exposição. que segurar a bucha Segurar. ali. Puxa. Eu acho Entendeu? que você levar um comentário, nossa, que linda, Aham. que bunda bonita, tá ótimo, ela tá feliz, Mas tá vai tendo ter sem noções. mas ela vai Vai ter, ter. mas ela vai ter os haters Daí também. não Aham. adianta querer falar que não. Tá sendo atacada. É minha rede. Então Não, aguenta pode ser. a pegada, sabe? Exato, eu acho que a questão disso Por da outro- autorresponsabilidade. Total, você Por não pode outro jogar no lado, outro. Por outro lado, eu vejo assim, é uma rede social, então é minha. Sim. Se o outro não quer ver, Para você de só seguir. bloqueia. Sim, verdade. Também. Né? É. Agora, eu vou para uma festa daquela forma onde os trajes não permitem você que não você... tem como bloquear Eu isso, não tenho né? como bloquear o que eu tô vendo. Então, assim, acho que tem que ter um discernimento Sim, e exato. uma etiqueta social. Mas Eu acho é que uma é o etiqueta mínimo. de comportamento, né? Né? Total. E é engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala, mas vocês não trabalham com mulheres? Sim, só que a gente também não defende todos os comportamentos Claro. só porque são mulheres. Não. Nós temos que ter discernimentos. Tem coisas Sim. que não nos cabem. É realidade. Formas é da gente se comportar. Assim Sim. como falam, poxa, vocês falam dos homens abusivos, mas tem um monte de mulher abusiva. Tem muito menos mulher Mulheres. abusiva do que homem, mas tem sim. Tem mulheres, infelizmente, sem noção, tem mulheres que são, sei lá, que são narcisistas também, que querem dar golpe financeiro. Tem, e eu tenho relatos de amigos que falam isso. Né? Então, eu acho que a gente é muito justo em saber quem, inclusive no nosso projeto, esse negócio do justo. Tem mulheres que vêm pedir ajuda, mas na verdade elas não querem ser ajudadas. Nossa, Sim. Quando você dá todas as ferramentas, Nossa. então vai lá fazer uma denúncia na delegacia de mulher. Eu tô com pena dele. Aham. Olha, eu preciso desesperadamente do emprego. Não Só faz que- as coisas, não vai atrás, Só não, que não é prepara os triste documentos. isso, porque Como por que isso você vai que- continuar defendendo aquela mulher? Sim. eu né? falo tem que como. as pessoas elas estão na situação, né, ali porque elas estão permitindo. Sim. A realidade é essa, sabe? Não é ser contra ou julgar Não. o que a pessoa tá fazendo, mas se a gente ajuda as mulheres ali, a gente oferece os caminhos, muitas delas Sim. elas dificultam o processo para sair dali. Exato. Então, assim, é porque tá cômodo ali, mas então não vem querer ajuda. Às vezes a gente Sabe? entende que às vezes elas estão com dificuldades emocionais e tudo mais, mas eu falo, ajuda é nos ajudar. Mas você sabe, Flávia, mas por outro lado, eu penso Ajuda o é porque seguinte. às vezes a pessoa não quer ser Eu ajudada. só consegui sair disso quando eu tive ajudas. Exato. Sim. Porque antes realmente eu não via saída. E você Mas se aí, deixou entende? também, né, Tá, mas aí ajudar. no momento que você É. recebeu, você valorizou isso. Peguei E com agarrou. unhas e dentes. Agora, Eu falei sim. assim, nossa, Aí. tem saída. É. Agora, E- se você faz isso, recebe ajuda e começa a dificultar, e começa a não valorizar, você tem que ficar pensando o quanto você quer essa ajuda. Claro, será que Sim. eu quero mesmo Será sair que disso? quero? Será que isso se Quer não quiser, tá tudo bem. Tá tudo Sim. bem. Né? Só que a Sim. gente tem que gastar a energia com quem realmente queira, né? A gente Não. tem que se doar pra quem quer ajuda, né? A mesma Então- coisa acontece comigo. Vai e volta. Tem algumas que em 6 meses já estão outras pessoas, mas tem umas que estão ali 2, 3, 4 anos. Vai e volta, de repente tá lá firme e forte, daqui a pouco recaída. Aham. É. E aí, assim, tem umas que somem, você não sabe mais o que aconteceu, e tem outras que chegam. E aí você fala, gente, será que. É difícil trabalhar com esse público, É né, muito Flávia? difícil. Porque esse vai e volta da pessoa, da recaída dela, você nunca sabe se você está de fato Sendo útil ali pra ela, né? Você se sente às vezes Porque meio... aí de volta entra todos aqueles fatores que são multifatores que ocasionam essas recaídas e isso. Mas eu falo para as pessoas do projeto, para as acolhidas, eu falo assim, a gente no projeto quer ser o GPS de vocês. Sim. A gente quer levar vocês já talvez andaram pelo caminho mais rápido. O GPS você põe o caminho mais rápido, ele vai no meio de lugar ruim, favela, lugar perigoso, Isso. mas chega mais rápido. Mas é um risco. A gente quer levar pelo lugar mais seguro. Mais seguro. Mas tanto o nosso projeto quanto o teu trabalho, nós não podemos ser nem o carro da pessoa, nem Não. o piloto automático.
ela tem que ter um carro, ela tem que saber dirigir. E nós podemos adequar o caminho. Nós damos o caminho. Esse caminho é assim, esse tem esse risco, Exato. esse aqui você não vai aqui, esse aqui, essa rua tá com engarrafamento, aqui tá Isso. 20 quilômetros a mais de trânsito. É um guia. Mas a pessoa tem que querer. A gente pode disponibilizar as ferramentas que às vezes ela não tem. Isso. Mas ela tem que saber dirigir, tem que ter o carro. E Então, tem que essa comandar coisa a vida dela, da gente né? ser o assistencialista, que ela vai ficar deitadinha, Não. sentadinha, e ela vai receber dinheiro pra pagar a luz, Não. pra pagar a roupa, Não. pra falar pra resolver a situação jurídica dela, e ela não valorizar e depois ela voltar tudo estaca zero, não adianta. Não adianta. E a pessoa, a mulher, tem que tomar o domínio da vida, andar com as próprias pernas, fazer Autonomia, acontecer. gente. Autonomia. E Que fala, é e isso? tem que ser rápido, né? Eu Tem falo a que. psicoeducação, porque a gente, além de tudo, eu faço trabalho terapêutico, mas eu também dou uma psicoeducação para ela entender o que está acontecendo ali na mente dela, no cérebro dela, o que faz ela voltar, o que ela faz ela ficar, o que faz ela sair. E só que o problema, muitas vezes, está atrelado a desmotivação de outras pessoas. E a mulher, ela tem que entender o seguinte: círculo ali, não né? é os outros, Exato. sou eu. Dessa vez eu tenho que aprender E nem adianta, às vezes, contar com as outras pessoas. Não adianta. Não, é você mas por ninguém me você. apoia. Gente, Não importa. as pessoas não vão apoiar Não. mesmo, porque elas nem sabem Não. o porquê que você vai e volta. E às vezes são pior do que ela. Pra apoiar, vai apoiar como? De forma destrutiva, melhor que nem apoia, então, né? Então, É que assim, são assuntos muito complexos, porque Muitos. primeiro, cada ser humano é indivíduo. o que envolve não, é eu falo complicado assim, demais, né? né? A psique, né? A emoção não é matemática, né? Não. A gente tem N variáveis no meio do 1 mais 1, né? Muitas Não chega no variáveis. 2, certo. Mas Mas eu penso que nessa nosso propósito, uma coisa a gente tem em comum, que a gente quer educar as pessoas e a gente tem a vontade de que elas tenham autonomia. Perfeito. É autonomia financeira, profissional, emocional, Existe solução. intelectual. Eu acho que autonomia é o ponto básico. A gente Isso. quer que toda mulher tenha livre-arbítrio. Eu sempre falo, como que você tem livre-arbítrio? Se você tiver autonomia. Sim. Ninguém tem livre-arbítrio se não tiver a capacidade de escolha, porque você não tem a capacidade de escolher por uma limitação. Ficar ou ir embora. E como que você tem autonomia, gente? Com educação, A educação com é tudo. aprendizado, com vidas, com experiências que você tem, que te levou a isso, né? Então, o caminho não é fácil. Né? Não, é um processo. Eu sempre falo no meu processo. Instagram isso. Gente, a vida, ela é um processo árduo. E um Pra processo você- longo. É longo. E a gente sabe que vai ser assim sempre, né? Mas a gente tem que ir progredindo. Fazer com que sejam lições e transformar aquilo. né? Eu falo que é a nossa missão, mas o nosso propósito é levar elas para a liberdade. Essa é a nossa missão. Com O nosso certeza. propósito Ter levar esse elas olhar pra que a gente liberdade, tem hoje, né? Exato. Quanto mais cedo elas tiverem, melhor. Que a gente Menos consiga vão Que a sofrer. gente seja a Exato. ponte, né? Para elas Isso. conseguirem. Que a gente consiga replicar a isso liberdade. E É que isso. isso permaneça, né? Sim. Exatamente. Fale do teu trabalho, Ali, do Quebrando o Ciclo, ou das tuas mentorias. Eu acho importante as mulheres Eu saberem. tenho uma página, né, que se chama Quebrando o Ciclo _, tanto no TikTok como no Instagram. No TikTok eu faço lives diárias e também, acho que é pra cá, né? Tenho essa página, Quebrando o Ciclo _, onde eu tenho ali lives diárias no TikTok, no Instagram. No Instagram eu publico mais textos explicando as dinâmicas e mostrando ali muitas coisas relacionadas com os abusos. E também trabalho como terapeuta, onde eu trabalho com consultoria. Aquela mulher que quer saber, será que eu estou, não estou? Então, é uma consultoria rápida para a gente entender a dinâmica, porque existe 4 dinâmicas de relacionamento. Lembrando que qualquer tipo de relacionamento, seja bom ou ruim, é uma retroalimentação, mesmo que seja inconsciente. Então, a gente traz esse vamos lá, psicoeducação em primeira mão, para que ela entenda o que está acontecendo com ela. E depois a gente trabalha através de várias formações que eu tive de terapia, para que ela possa conseguir se autoconhecer, para que ela possa sair desses abusos, né? Tô aí também em formação na psicanálise, e é isso, gente. Eu acho que pacote completo. E eu quero falar do nosso instituto, Isso. que o nosso instituto faz ações voluntárias e ações também em empresas,
com o intuito de trabalhar com a mulher e com os seus filhos, em todos os tipos de abuso, físico, sexual, financeiro, patrimonial, moral, enfim. Nós damos esse auxílio de maneira que nós temos os nossos peers, que a gente chama de atendimento, da área jurídica, de segurança, da área de psicologia, da área de saúde física, da área que é muito importante, da capacitação profissional, que é um dos grandes motivos pelas quais as mulheres não saem, às vezes, dessas relações. Então, a gente tem hoje já vários voluntários, voluntárias, né? Tem homens também. E assim, é um trabalho que é dia após dia de conscientização, de educação, mas também de ajuda para essas mulheres que já estão. Então, também vocês que se quiserem ser voluntários, voluntárias, ou se sentem a necessidade de ser atendidas, vocês nos procurem, né? Nosso Instagram é Instituto Lanterna Luminosa, e todos são bem-vindos, tanto os assistidos quanto os voluntários, empresários que querem dar chance de trabalho, pessoas que dentro da sua profissão podem dar um alento para essas mulheres, né? E a gente fez hoje um pupurri, gente. Foi um combo de assuntos. Tem que marcar mais pra gente ir discutindo tudo. E também damos palestras, né? Vocês dão palestras, eu também dou palestra, faço treinamento de desenvolvimento pessoal. A gente faz tudo. Se for relacionado a isso. Relacionamento ao mundo jurídico, daí tem as roupinhas também da minha marca, tem tudo aqui que vocês precisam. Que está no mundo dos relacionamentos aí, nessa das conexões. Das conexões reais. É isso aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.